Olá, meus queridos, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do canal Videoaula de Biologia. Eu sou o professor Davi Barbosa, dando sequência à aula de sistema endócrino ou hormonal. Nesta aula 3, nós vamos estudar os testículos, a fisiologia hormonal dos ovários e também o ciclo menstrual. Já vimos na aula 1 conceitos de sistema endócrino, conceitos de glândula endócrina. Na aula 2, nós estudamos a hipófise ou pituitária e os hormônios desta glândula, que é a glândula mestra do sistema endócrino. Então, continuando a partir do item 4, testículos. Os testículos são gônadas sexuais masculinas, produzem espermatozoides, que são os gametas masculinos, obviamente, e produzem também testosterona, que é um hormônio. Portanto, os testículos, além de órgãos sexuais, também são glândulas endócrinas por causa desse hormônio aqui, por causa da testosterona. Nós temos aqui uma organização te mostrando onde ocorre então a produção dos espermatozoides e onde ocorre a produção da testosterona. Os espermatozoides são produzidos nos túbulos seminíferos e a testosterona é produzida pelas células intersticiais ou de Leydig. Eu vou te mostrar então na sequência essas estruturas. Então tem um desenho esquemático para ser original. Viu, turma? Eu estou partindo dos desenhos. Olha lá. A gente tem aí testículo, né? Eu desenhei aqui um testículo só. Está sendo mostradas as estruturas lá dentro deste testículo. Aqui em cima o epidídimo. O epidídimo armazena, portanto temporariamente, os espermatozoides. E aqui a gente tem o ducto ou canal deferente, que vai levar os gametas para o seu destino final. Tá ok? Então, nós temos aí testículo, epidídimo, como eu te disse, e o ducto deferente. Tá certo? Na vasectomia, por exemplo, ocorre a obstrução, o fechamento do ducto deferente. O homem produz gameta, mas não elimina na vasectomia. Só para dar uma caracterização, contextualização para vocês. Bom, o que interessa para essa aula? Olha lá, os túbulos seminíferos, eles são espiralados, é ali que ocorre a produção dos espermatozoides. E as células que estão entre eles, eu desenhei aqui embaixo, ó, as células que estão entre os túbulos seminíferos, estou passando lá o ponteiro para vocês, correspondem às células intersticiais ou de Leydig. É ali que ocorre a produção do nosso hormônio testosterona. 5. Ovários. Falar de ovários já é falar do ciclo menstrual. Então nós temos lá gônadas sexuais femininas, produzem esse tal do ovócito 2. O ovócito 2 é o que a mulher libera no seu período fértil. A liberação do ovócito 2 é chamada de ovulação e também de ovocitação, é o melhor termo, já que a mulher ainda não libera o óvulo. A mulher libera o ovócito 2. Depois da fecundação, se ocorrer, é claro, a fecundação, o ovócito 2, ó, que eu estou grifando aqui para vocês, certo? Ele se transforma no óvulo. Os ovários produzem estrógeno, produzem também a progesterona. Então nós temos aí glândulas endócrinas também para os ovários. Organização. O folículo primário, olha só, uma estrutura esférica do ovário. Ele tem o ovócito 1 ou ovócito primário. Nós estamos falando aqui da célula precursora de gameta feminino, que vai iniciar a meiose para produzir, obviamente, o gameta feminino. Tá ok? Então, o folículo primário tem ovócito primário. Por ação do hormônio FSH da hipófise, o folículo primário se desenvolve em folículo maduro. E o ovócito primário entra em meiose, formando o ovócito secundário. Além disso, o folículo maduro produz o estrógeno. A gente fala estrógeno, mas na verdade é uma família de hormônios que a gente chama de estrogênios. Tá ok? Nós temos aí, ó, olha lá, os estrogênios naturais que a mulher produz. O estradiol é um deles, o estriol é um segundo e a estrona. Então eu coloquei aqui em cima para vocês estrogênios femininos que a mulher naturalmente produz. Tá bom? O corpo lúteo é resultado da degeneração do folículo maduro após a ovulação ou ovocitação. Então, o folículo maduro, após liberar o ovócito secundário, ele se transforma no corpo lúteo. É um corpo amarelado que tem bastante lipídio. Ele não é menos importante por causa disso.
ele produz o segundo hormônio do sexo feminino, que é a progesterona. Progesterona, hormônio natural da mulher, também produzido aqui no ovário, especificamente pelo corpo lúteo. Então, olha lá, o corpo lúteo ele também se degenera. O corpo lúteo, caso não ocorra a fecundação, a mulher não engravidou, obviamente. Ele se desfaz naturalmente. A degeneração do corpo lúteo forma o corpo albicans, que está aqui embaixo. Então, o corpo lúteo se converte em corpo albicans. É o que eu escrevi aqui, o resultado do corpo lúteo degenerado. Então, nós temos uma sequência de desenvolvimento de estruturas esféricas do ovário ao longo do ciclo menstrual. Folículo primário se transformando em folículo maduro, o folículo maduro em corpo lúteo, e o corpo lúteo terminando, degenerando-se em corpo albicans. Tá ok? Então nós temos aí, só para mostrar o sistema reprodutor feminino, o útero, as tubas uterinas, tá? E os 2 ovários. Tá ok? O que nós temos aí no ovário? Então vamos pegar aí a parte toda do desenvolvimento. Lembra? Folículo primário, folículo maduro, corpo lúteo e corpo albicans. Vamos a eles. Eu comecei lá pelo folículo primário, tá ok? O folículo primário tem ovócito primário. Ele vai entrar em meiose por ação do hormônio FSH. O FSH é o hormônio folículo estimulante. Ele é um hormônio gonadotrófico lá da adenohipófise. Você se lembra dele? Então veja lá, já temos o folículo maduro, seu estágio inicial de formação. Tá ok? Ali a gente tem o ovócito secundário recém-formado. Às vezes o folículo maduro, ó, que acaba de se formar, ele ainda tem o ovócito primário. Tá ok? No meu esquema eu já desenhei o folículo maduro com o ovócito secundário. Ele vai ganhar um pouquinho mais de tamanho, pronto. Ele está pronto para liberar o ovócito 2. Tá? Então aqui a gente tem o ovócito 2, esses 2 estágios aqui do folículo maduro. É o mesmo folículo, aqui um pouquinho menor, aqui um pouquinho maior. Ok? Então esse folículo maduro ele está pronto para a ovulação. Ou ovocitação, né? Porque essa estrutura que está saindo aqui, está saindo daqui, né? Está saindo do folículo maduro. Essa estrutura aqui, turma, é o tal do ovócito secundário, lá, é o ovócito 2, o ovócito secundário. Esse processo de ovulação, que ocorre no período fértil da mulher, que é o período de maior chance dela ovular, na verdade é o período de maior chance dela ovocitar. Tá ok? Então aqui a gente tem o ovócito secundário sendo liberado. A sequência é a transformação do que sobrou do folículo maduro em corpo lúteo. Tá ok? O corpo lúteo ele se mantém até um certo ponto, ele se mantém na segunda metade do ciclo menstrual, na verdade. Se ocorrer a gravidez, ele fica até o 3º mês de gestação. No caso aqui, ele vai se degenerando, tá vendo? Ele fica menor até se transformar no corpo albicans. Pronto, olha lá, nós temos aí os estágios de desenvolvimento das estruturas ovarianas responsáveis pelo ciclo menstrual e principalmente por tornar a mulher capaz de ser mamãe. O ciclo menstrual prepara a mulher para uma possível gravidez. Essa é a função dele, né? Por falar em ciclo menstrual, pronto. Falar do ovário que eu te disse, já é falar do ciclo menstrual. Agora a gente repassa, aprofunda alguns pontos em relação aos hormônios femininos, em relação ao hormônio da gravidez, e a gente fecha essa aula de hormônios, ok, meus queridos? Então vamos lá. O ciclo corresponde às etapas preparatórias para uma possível gravidez ou gestação, tá ok? Órgãos envolvidos no ciclo menstrual. Então nós temos a hipófise, secretando os hormônios FSH. Esse hormônio vai atuar na primeira metade do ciclo, promovendo o desenvolvimento do folículo. E o hormônio LH, que é o luteinizante. O hormônio LH ele vai manter o corpo lúteo. O hormônio LH ele ativa a ovulação e ele atua na manutenção do corpo lúteo, ok? Nós temos aí os ovários secretando os hormônios estrógeno e progesterona. O estrógeno vai ser produzido e secretado pelo folículo maduro e a progesterona, olha lá, não te falei ainda, te falo agora, ela é produzida e liberada pelo corpo lúteo. São 2 hormônios importantes para preparar o útero para uma gravidez, uma possível gravidez. Útero, então tá aí, o útero tem um revestimento interno, que é onde ocorre a implantação do embrião,
que está começando a se desenvolver, o endométrio é extremamente importante, portanto, para o desenvolvimento embrionário e para a gestação, ok? Então, é um tecido muscular interno, e ele é que vai promover todo o desenvolvimento embrionário. Na verdade, ele auxilia no desenvolvimento embrionário. Sem endométrio, não tem gravidez. Justamente, se não ocorrer a fecundação, a mulher perde o endométrio. A descamação do endométrio é o nome que a gente dá. É o que a gente chama de menstruação. Fases do ciclo menstrual. Então vamos lá. A primeira fase corresponde à primeira metade do ciclo menstrual. A gente chama de fase folicular ou proliferativa. Então nós temos aí, ela começa com a menstruação, tá? A menstruação, ela é caracterizada, o primeiro dia do ciclo é caracterizado pelo primeiro dia da menstruação. Então, que ela dura de 3 a 5 dias, depende bastante. Né? Ocorre a ação do FSH, o FSH vai promover o desenvolvimento do folículo, o folículo primário vai se transformar em folículo maduro por ação do FSH. Então, olha lá o que acontece, o desenvolvimento do folículo primário em maduro. Quem está fazendo isso daqui é justamente o FSH. O FSH promove tudo isso daqui, ok? Nós temos aqui produção do estrógeno. O estrógeno é produzido pelo folículo maduro. Então, o folículo maduro, aqui apareceu só maduro, né? Mas é o folículo maduro, ele produz e libera o estrógeno. Cara, eu te falo agora, o estrógeno é extremamente importante porque ele ativa a reconstrução do endométrio que saiu aqui com a menstruação, né? A menstruação, ela é caracterizada pela liberação do endométrio, lá do útero, prepara a mulher para engravidar. O estrógeno, ele reconstrói o endométrio. Então, olha lá, a gente tem ativação da reconstrução do endométrio. Quem está fazendo isso é o estrógeno, que foi produzido pelo folículo maduro. Tá ok? Que só ficou maduro por ação do FSH. Né? O FSH ativou o desenvolvimento do folículo primário em maduro. Então, a gente tem aqui esqueminhas, um desenho para mostrar. Nós temos aqui a primeira parte dessa fase folicular, que é a menstruação. Tá? Então, um desenho esquemático aqui. A fase folicular começa com a menstruação. O dia que vem a menstruação é para a mulher o primeiro dia do ciclo dela, inclusive. Né? Então, menstruação, caracterizando o começo de um novo ciclo menstrual. Nós temos aí o desenvolvimento dos folículos, folículo primário, folículo secundário pronto para ovocitar. Né? Então nós temos aí folículo primário e os folículos maduros. Na verdade são 2 estágios da mesma coisa. Folículo maduro, no começo, desenvolvimento, folículo maduro já pronto para liberar ovócito 2. E para terminar a gente tem aqui a reconstrução do endométrio. Né? O endométrio ele tem a sua parede reconstruída, né? Ele é refeito, na verdade, por ação do hormônio estrógeno, que é produzido pelo folículo maduro. Então, o endométrio reconstruído, a sua reconstrução foi ativada novamente por ação do estrógeno, produzido aqui pelo folículo maduro. Então, folículo maduro interferindo na reconstrução, ativando a reconstrução do endométrio, preparando a mulher para uma possível gravidez. Né? Eu separei aqui a fase da ovulação ou ovocitação, corresponde mais ou menos a 7 dias, uma semana, em que existe a maior chance da mulher liberar o ovócito 2. Esse período de maior chance de liberar o ovócito 2 é o período fértil. Então nós temos aqui a liberação do ovócito 2. Tá ok, turma? É o hormônio LH que faz isso. Então, eu escrevo aqui de ação do LH, o que o LH está fazendo? Ele está ativando a liberação do ovócito 2. Portanto, é ele que coloca a mulher em período fértil, no período fértil. Tá bom? Nós temos aqui, como eu estou te dizendo, é a fase ou o momento que a gente chama assim, de período fértil. São 7 dias de maior chance da mulher liberar o ovócito 2. Se tiver relação sexual, obviamente, ocorrer a fecundação, tem que ocorrer a fecundação, lógico, a mulher engravida. Ok? O ovócito 2, com a fecundação, se transforma em ovótite, não sei se você lembra, depois a ovótite se transforma no óvulo. Pronto, ela está grávida. Certo? Período fértil
Olha lá, defini para vocês 7 dias de maior chance de liberar o ovócito 2. Pronto, tá aí. Então, só mostrando para vocês, nós temos aqui os ovários, né? É um de cada lado, tá? Lógico, obviamente. Geralmente um só libera, claro, né? Então, esse ovário aqui vai estar liberando, vou estar representando aqui o ovócito 2. O ovócito 2 vem aqui na tuba uterina, ele caminha um pouquinho, fica mais ou menos aqui na tuba uterina. Tá certo? Então, essa é a posição aqui do ovócito 2. O espermatozoide, portanto, né? O espermatozoide tem que percorrer essa distância razoável até o ovócito 2 e lá na tuba uterina, é na tuba uterina que ocorre a fecundação. Ok? A segunda metade do ciclo menstrual, a gente chama essa fase de lútea ou secretora. Então é caracterizada pelo desenvolvimento do corpo lúteo, aquilo que eu te falei. O folículo maduro após a ovulação ou ovocitação se transforma no corpo lúteo. Tá certo? O corpo lúteo se mantém por ação do LH até o final da segunda metade do ciclo menstrual, preparando o útero para uma possível gravidez. Por que isso? Porque o corpo lúteo produz e libera a progesterona, turma. A progesterona atua na manutenção do endométrio. Ela segura firmemente o endométrio para o caso de uma fecundação, para o caso de um desenvolvimento embrionário. A gente tem aqui, então, degeneração do corpo lúteo, marcando o final do ciclo menstrual, em corpo albicans. Então, não engravidou, não ocorreu fecundação, o corpo lúteo não tem sentido, ele se desfaz. Então, esquematizando, a gente tem aqui, né, o endométrio, tá certo? O endométrio mantido. Isso daqui ainda é a ação do estrógeno, ok? Ó, endométrio, ação do estrógeno. Isso da fase anterior ainda, da fase folicular. Só para a gente comparar o que vai acontecer, ok? A gente tem, então, olha só a progesterona. A progesterona ativa o espessamento do endométrio, ele fica mais espesso. Então, não é só manter o endométrio, né? A progesterona ativa o espessamento. Olha lá, progesterona, fase lútea, ok? Então, aqui a gente já tem a ação da progesterona espessando o endométrio, deixando ele mais preparado ainda para uma possível gravidez, certo? Nós temos o que, então, na sequência? Olha lá, nós temos o desenvolvimento do corpo lúteo. O corpo lúteo mantendo-se, produzindo a progesterona, atua dessa forma no endométrio, deixando ele espessado e preparado para uma gravidez. Se não fecundar, o corpo lúteo começa o seu processo de degeneração até o último estágio, que é o estágio de corpo albicans. Ok? Olha lá, corpo lúteo, então, e o corpo albicans, mostrando as fases finais da segunda metade, que é a fase lútea ou secretora. Gente, menstruação, já te falei, só definindo o processo de descamação do endométrio. Ocorre, como causa dessa descamação, ocorre uma diminuição da progesterona do sangue, por causa da degeneração do corpo lúteo. Nós temos aqui, então, só para te mostrar, né, o endométrio. O endométrio, ele é toda essa parede interna aqui espessa. Tá aqui, ó, aqui tem endométrio, aqui tem endométrio, aqui também tem endométrio. Então, o que vai acontecer, né? Te mostrando, né, o miométrio, que é o tecido muscular liso do útero, que vai contrair-se. A contração do endométrio causa as cólicas menstruais, né, da menstruação. É uma contração razoavelmente vigorosa, tá? Bom, o endométrio, como eu te mostrei, o que vai acontecer na menstruação? Está aqui o endométrio, né? O endométrio revestindo toda a parte interna do útero. Bom, cai progesterona, o endométrio se desfaz. Olha lá, a gente tem descamação do endométrio. Tá? Na sequência, só para a gente ver, gestação. Opa, aqui é se ocorreu a fecundação. Então, após a fecundação, promove o desenvolvimento embrionário e fetal. O que caracteriza esse período, ou esse processo fisiológico extremamente importante para a manutenção da nossa espécie, né? Então nós temos, olha só que uma novidade aqui, ó, o hormônio HCG, o H aqui pode estar Hzinho também, tanto faz, viu? O HCG é o gonadotrofina coriônica, então gonadotrofina coriônica. Este hormônio, turma, ele é produzido pelas células do embrião que está chegando lá no útero, na primeira semana ainda de gravidez, tá? Então, de 4 a 7 dias após a fecundação, a quantidade desse hormônio aumenta absurdamente no sangue da mulher. As mulheres naturalmente têm esse hormônio no sangue, só que numa concentração muito baixa.
se ela engravidar na primeira semana já tem uma quantidade absurda desse hormônio. É justamente esse hormônio que sai nos testes de gravidez. Esse hormônio só tem a sua concentração elevada, aumentada ao extremo durante a gravidez. Portanto, ele é com certeza um método bastante garantido, 100% garantido, aliás, para a detecção de gravidez. Se tiver exagerada a concentração desse hormônio, a mulher está grávida sem dúvida alguma. O que o HCG faz? Mantém o corpo lúteo até o 3º mês. Depois do 3º mês, a placenta já bastante desenvolvida passa a produzir o hormônio progesterona, né? O corpo lúteo ele é mantido pelo HCG porque o útero precisa da progesterona, tá certo? Depois é a própria placenta que produz a progesterona. Então, tudo, meus queridos, resumindo aqui para vocês, a dica é o seguinte: tudo caindo para a produção da progesterona. Se não tiver progesterona, não tem gravidez porque não tem endométrio, tá bom? Então, nós temos lá o trofoblasto, eu trouxe um detalhe aqui para vocês, é o primeiro anexo embrionário que se forma lá pelo 4º, 7º dia após a fecundação. Então, na primeira semana de desenvolvimento embrionário, o embrião ele está na fase de blastocisto. Daqui a pouco aparece, eu mostro para vocês. O blastocisto tem células que em conjunto chamam-se assim, trofoblasto. O trofoblasto se refere a um conjunto de células ou a um anexo embrionário que libera o HCG. Então, são células que produzem e liberam o HCG. Tá certo? Então, o HCG, ele mantém o corpo lúteo produzindo progesterona. Tá bom? Então, depois de formada, é o que eu te disse, a placenta secreta a progesterona. A placenta, ela começa a sua formação desde o início, desde a primeira semana de gravidez, e ela vai se desenvolvendo ao longo da gestação, ao longo dos 9 meses de gravidez. Tá bom, turma? Então, nós temos aqui, primeira semana, só para te mostrar, né? Então, está ocorrendo a fecundação, primeira coisa. Está chegando uma estrutura com mais ou menos 100 células, ou um pouquinho mais de 100 células. Essa estrutura é o blastocisto, tá bom? O blastocisto, ele implanta-se no endométrio, tá? Esse implante, a implantação do blastocisto no endométrio é o que a gente chama de nidação. Nidação corresponde à implantação do blastocisto no endométrio, ok? É a implantação ou fixação do embrião no útero. Okay? Isso ocorre na primeira semana já de gravidez. Pelo 4º dia, às vezes um pouquinho antes, no 4º dia após a fecundação já tem nidação. Então, o que tem lá no blastocisto? Tem o trofoblasto. O trofoblasto, só para você ver, né? Ele produz o HCG, que vai manter o corpo lúteo, produzindo progesterona. A progesterona, por sua vez, mantém o endométrio. Então, você está vendo a importância do endométrio? Se não tiver endométrio, não tem, em primeiro lugar, nidação e, por consequência, não vai ter gravidez. Ok, meus queridos? Bastante conceitos aí, muitos conceitos, né? A gravidez, só para a gente fechar, para a gente concluir, né? Eu desenhei aqui um começo de placenta, né? Na verdade, a gente tem um embrião aqui desenvolvido, né? Eu fiz alguns anexos, né? Aqui, ó, a gente tem o amnio ou amnion, uma bolsa líquida protetora, e aqui um revestimento, né, mais externo, que é o cório ou corion, e aqui o cordão umbilical, tá vendo? Servindo de ponte entre embrião e placenta. A placenta, ela é formada a partir do endométrio e a partir de tecidos do embrião, ou anexos do embrião como cório. Então, só para mostrar para vocês, embrião, amnio, que reveste e tem dentro dele o líquido amniótico, então protege o embrião. O cório, tá vendo? O cório também é um revestimento, né? Só que é mais externo. O cório mais endométrio, né? E eles vão se desenvolver nessa estrutura que é a placenta. A placenta comunica, né? Mãe, está representada aqui na parte do útero, né? A mãe com o embrião. Okay? O embrião, tudo de resíduo que ele produz, ele manda para a placenta via cordão umbilical, manda para a mãe elimina. Os nutrientes que a mãe absorve com a digestão,
após o processo digestório, ela manda via cordão umbilical para o embrião, tá ok? Então vamos lá mostrar, olha lá, cordão umbilical e a placenta. A placenta, ela permite então essas trocas, ela fornece nutrientes para o embrião, retira resíduos do embrião, ela também produz o hormônio progesterona. Então a placenta, turma, também é uma glândula endócrina. Tá ok, meus queridos? Olha, esta foi mais uma aula de sistema endócrino, muitos conceitos, né? Muito explorado nos exames de vestibular e é muito curioso, interessante, eu acho pelo menos, o assunto sistema hormonal no que diz respeito ao ciclo menstrual. Então, espero que vocês tenham gostado, espero que as aulas estejam ajudando. Muito obrigado por se inscreverem no canal. Estou gostando bastante mesmo do retorno, da atenção que vocês têm me dado. Esta aula é para vocês, é para ajudar vocês. É isso? Então, meus queridos, até a próxima.